sucessivas cessões de crédito por valores ínfimos, irrisórios. Nos autos constam algumas dessas cessões, para ser mais exato, 12 delas. Estão nas folhas 72 a 138. E essas cessões, evidentemente, que foram minando o patrimônio, porque se eu tinha um valor de 10 e eu cedia por 1, por 2, eu ia sofrendo um prejuízo em cada uma dessas operações. Prejuízo para a Musa Calçados e prejuízo para os sócios da Musa Calçados. Um dos sócios da Musa Calçados é exatamente a apelada, a Canindé Calçados. Nesse período, nesse meio tempo, enquanto a Musa Calçados fazia essas cessões, a Canindé Calçados era administrada pelo filho do apelante, pelo filho do senhor Edmar Wolff, o senhor Felipe Wolff. E daí porque eu digo que se fez um negócio de filho para pai. Por quê? Porque o senhor Felipe Wolff, consciente de que havia essas sessões transcorrendo lá com a Musa Calçados, ciente de que a situação da Canindé Calçados se encaminhava já para uma falência, de concordata para falência, ele ficou preocupado, óbvio, porque se eu tivesse uma falência, eu poderia, a partir daí, constatar que o patrimônio que poderia servir para a Canindé Calçados, já que ela era sócia, ela tinha 37% do capital da Musa, o patrimônio que poderia servir para abrandar os credores da Canindé Calçados estava sendo depredado nessas sucessivas sessões. Então, como o senhor Felipe Wolff temia que esse fato pudesse se tornar público, ele concebeu a ideia do negócio de filho para pai. Ele, como administrador da Canindé Calçados, vendeu as cotas que a Canindé tinha na Musa para o pai dele, que é exatamente o apelante, o senhor Edmar Wolff. Essa venda envolvia 37% das cotas da Musa Calçados. Se eu considerar que a Musa Calçados tinha, naquele momento, um crédito de 157 milhões de reais, eu estou, no mínimo, falando de um crédito que poderia se aproximar dos 157 milhões. Então, 37% desse crédito. Mas, vamos ao contrato social, ao próprio aditivo onde o negócio foi feito. O aditivo, a folha 45 dos autos, estabelece que as cotas valiam 45 milhões de reais. Não, desculpe, perdoe, 45 não, estou insano. 18 milhões de reais. E valendo 18 milhões de reais, elas foram, no entanto, vendidas por 1 milhão e 10 mil. Ou seja, aproximadamente 18 vezes menos do que o que elas valiam. Só isso já mostra que o negócio é estranho, foi realmente de filho para pai e de muita generosidade. Agora, generosidade às custas da Canindé Calçados e dos credores dela. Mas ainda mais, porque esses 1 milhão de reais, segundo o contrato lá, a folha 45, tinham 120 dias para ser pagos. E eles não foram. E como é que eu posso afirmar que eles não foram, já que os livros da empresa não estão mais disponíveis, como a colega, inclusive, colocou? Diga-se passagem, não estão mais disponíveis, mas lembrando que, à época, a empresa era administrada pelo filho do apelante. Então, ele, teoricamente, era o responsável pela guarda desses livros. Mas se os livros não estavam mais lá, como é que eu posso afirmar que não houve pagamento? Porque o apelante diz isso. Ele juntou, como a colega colocou, declarações de imposto de renda dele. Ele juntou as declarações e lá ele declara que comprou as cotas, mas ele não tinha como justificar o pagamento de 1 milhão, porque esse 1 milhão nunca saiu das contas dele. Então, nas 3 declarações de imposto de renda que ele apresenta a declaração dizendo que ainda está devendo as cotas. Então, o pagamento não houve, por declaração dele. Está ali as folhas 607, as folhas 617 e, novamente, as folhas 626 dos autos. Consequentemente, o que é que se teve? Um negócio gratuito. Porque se eu transfiro algo mediante pagamento e esse pagamento não acontece, não há compra e venda, há doação. Se ele tivesse pago 1 milhão, ainda seria fraudulento, porque nós estamos falando de 18 milhões, cotas que valiam 18 milhões. Mas nem isso aconteceu. Nem esse 1 milhão foi pago. Daí porque essa situação se enquadrou em 3 disposições legais diferentes. No artigo 167 do Código Civil, porque claramente foi uma simulação, eu declarei uma compra e venda, mas eu fiz uma doação. No artigo 129, inciso 4, da Lei de Falências, a 11.101/2005. Por quê? Porque esse negócio aconteceu no ano de 2007, o mesmo ano em que foi decretada a falência da Canindé Calçados. E a lei prevê que os negócios verificados em até 2 anos da decretação da falência, quando gratuitos, são ineficazes. É exatamente o caso dos autos. E também recaiu no artigo 130, que foi o que a colega mencionou. Por que no 130?
Porque o 130 da Lei de Falências prevê o caso da fraude propriamente dita. Aí diz ela, não existem provas de que houve uma doação. Eu repito aqui rapidamente. Folha 45, eu tenho o contrato. Folhas 607, 617, 626, eu tenho a declaração dele de que não pagou. Então é evidente que houve uma doação. As cotas foram transferidas e não houve pagamento, nem mesmo o pagamento irrisório que tinha sido prometido. Ela sustenta que ele estava de boa fé. Há vários precedentes do STJ e de outros tribunais de justiça, estão nas contrarrazões de apelação, mostrando que, quando se trata de negócio de filhos e pais, a situação deve ser relativizada, deve ser olhada com muito cuidado, essa questão da boa-fé. Porque é razoável presumir que eles se comunicavam. Um era administrador da Canidé Calçados, sabia da situação da concordata, sabia da iminência da falência. O outro era sócio da Musa Calçados, a empresa que estava depredando o patrimônio. O senhor Edmar Wolff, que é o apelante, era sócio da Musa Calçados. Então, na realidade, eles tinham plena ciência da situação. Tanto tinham que eles praticaram o ato com a Canidé Calçados já concordatária e não ouviram o comissário da concordata. Não obtiveram autorização judicial. Eles praticaram o ato sem um mínimo respeito a qualquer cautela que pudesse levar a se verificar se ele estava ou não sendo praticado corretamente. Então, o senhor Edmar Wolff não estava de boa fé. Agora, ainda que ele estivesse de boa fé, isso seria irrelevante, porque para a simulação, no artigo 167, eu não preciso desse exame de boa fé. Para verificar a invalidez do negócio gratuito praticado durante os 2 anos do período de suspeito da falência, eu não preciso de boa fé. Então, ele estaria em curso no 167 do Código Civil e no 129, inciso 4º da Lei de Falências, ainda que não estivesse em curso no 130. Mas ele, na realidade, está em curso nos 3, porque a má-fé aqui é evidente. A colega, então, colocou o problema da decadência. Eu peço aos senhores e às senhoras que recordem que ela invocou um artigo do Decreto-Lei 7.661, a lei de falência anterior. Realmente, quando a concordata da Canidé Calçados estava em curso, vigorava aquele decreto-lei. Só que, no mesmo ano, como eu disse há pouco, foi decretada a falência da Canidé Calçados. O negócio jurídico não completou nem 1 ano. O prazo de decadência do decreto-lei era de 1 ano. O negócio jurídico não completou 1 ano, porque no mesmo ano foi decretada a falência. E, ao ser decretada a falência, o artigo 192, parágrafo 4º da Lei 11.101 determina o quê? Que para as falências decretadas na vigência da nova lei, é ela que se aplica, mesmo que antes eu tivesse uma concordata. Então, nunca houve nem oportunidade de começar a incidir o prazo do decreto-lei. Porque o próprio STJ já disse, em vários precedentes, que nesses casos em que se alega uma suposta leniência do síndico, essa questão só começaria o prazo 6 meses após o momento em que o aviso de falência deveria ter sido publicado, o aviso do 114 do Decreto-Lei. Ora, esse momento de 6 meses após seria já durante o processo de falência. Portanto, seria já quando o Decreto-Lei não mais se aplicava. Logo, não há como eu aplicar um prazo de uma lei que não mais regia aquela situação jurídica. Quando a falência começou, vigente era a Lei 11.101. E ainda que assim não fosse, isso seria uma questão para, no máximo, discutir o artigo 130 da Lei de Falências. Mais uma vez, isso não seria obstáculo a que se reconhecesse a nulidade por simulação, porque a simulação no Código Civil não tem prazo para ser alegado. Artigo 169 do Código Civil. A nulidade não convalesce pelo decurso do tempo. Então, a apelação do doutor Edmar Wolff não tem a menor condição de prosperar. Está provado nos autos, com documentos, como eu mencionei há pouco, que o negócio foi celebrado a preço vil, e ainda por cima, preço vil impago. Está provado nos autos que eles eram filho e pai, que eles estavam relacionados, que um era administrador da concordatária e o outro era sócio da empresa que estava praticando as sessões fatiadas. Então, essa tese é improsperável. Vossas Excelências podem dizer, mas existe ainda uma outra apelação, a da Musa Calçados. Existe. A Musa Calçados, que foi incluída no processo ao ter desconsiderado a sua personalidade jurídica numa decisão de folhas 166 e 168 dos autos. Por que ela foi incluída? Porque se ela não viesse aos autos, até que se chegasse ao final da revocatória, o patrimônio estaria dilapidado. Os 157 milhões teriam virado pó.
Daí ter se requerido ao juízo da falência, perdão, ao juízo da vara empresarial que, a título de tutela provisória, suspendesse o andamento daquelas sessões, pelo menos no limite dos 37%, reservasse o crédito. O juiz suspendeu, desconsiderou a personalidade pelo evidente desvio de finalidade que estava ocorrendo e determinou que a Musa Calçados viesse aos autos. E ela veio e integra o processo até agora. Ela agora vem dizer que é parte ilegítima. Se ela realmente achava aquela parte ilegítima, ela era para ter recorrido da decisão da desconsideração. A questão hoje está preclusa. E ainda não estivesse, eu volto a repetir, o desvio de finalidade, por tudo que eu expus, é evidente. E, além disso, a Musa Calçados insiste na ausência de boa-fé, na ausência de má-fé. Sobre esse ponto eu não vou me alongar mais, porque já coloquei quando tratei do Dr. Edmar Wolff, e alega, por último, uma nulidade. Segundo ela, ela não teria sido intimada de algumas decisões do processo. Quais? Não se sabe. Pode-se ler a peça de apelação e ela não diz quais são as decisões. A sentença, ao tratar desse assunto, disse que não vislumbrou nenhum prejuízo. Exatamente porque não vislumbrava prejuízo por ausência de intimação, deixava de decretar a nulidade. O princípio mais básico do nosso sistema. Sem prejuízo, não há nulidade. Caberia à parte ter vindo na apelação e ter demonstrado quais eram as decisões e qual foi o prejuízo. Ela não fez nenhuma coisa nem outra. Então, no mérito, ela não prova o prejuízo e, formalmente, ela não podia ter a alegação sequer conhecida, porque ela não enfrentou a dialeticidade. Ela não impugnou especificamente o argumento da sentença recaindo no 932, inciso 3º do CPC. Daí porque nenhuma das duas apelações tem condições de prosperar. E eu peço o seu improvimento como a única maneira de se obter o crédito que vai permitir, provavelmente, levantar a falência da Canindé Calçados. Muito obrigado. Parabéns, doutor Rômulo, pela sustentação. E passo, então, a leitura do projeto de ementa que ora submeto aos eminentes pares. Processual civil, ação revogatória de negócio jurídico, decadência, afastada, decretação de falência na vigência da Lei 11.101/2005, prazo decadencial trienal, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pertinência subjetiva, nulidade processual desacolhida, ausência de prova do prejuízo, alienação fraudulenta, alienação de cotas de empresa que integrava o patrimônio da massa falida, venda sem anuência da então comissária, ocorrida durante o termo legal de falência e sem prova do pagamento e ingresso do valor na contabilidade da massa. Negócio simulado entre filho e pai, sócios das empresas, com a intenção de fraudar credores e prejudicar a massa falida. Ineficácia do ato jurídico em relação à massa. Recursos conhecidos e desprovidos, sentença inalterada. 1. Cuida-se de recurso de apelação, adversando sentença proferida nos autos da ação revogatória, que julgou procedente o pedido autoral, declarando a ineficácia da alienação das cotas da empresa Musa Calçados Limitada, titularizadas pela empresa Canindé Calçados Limitada, ao requerido João Edmar Wolff, com fundamento no artigo 129, 4 da Lei de Falências, reconhecendo a nulidade da venda simulada praticada em prejuízo da massa falida da Canindé Calçados Limitada e determinando a reversão das cotas sociais ao seu patrimônio. Da preliminar suscitada pelo promovido João Edmar Wolff, ora apelante, da decadência. O apelante alega a decadência do direito do autor de propor ação revogatória ao argumento de que, até a convolução do procedimento da concordata preventiva em falência, aplica-se o Decreto-Lei 7.661/45, antiga Lei de Falências e Concordatas, o qual estabelece o prazo decadencial de 1 ano, artigo 56, parágrafo 1º e 114.
Contudo, nos termos do artigo 194, parágrafo 4º da Lei 11.101/2005, a lei antiga, Decreto-Lei 7.661/45, se aplica até a decretação da concordata falência. Porém, se a convolução e falência ocorreu em sua vigência, aplica-se a lei nova, 11.101/2005, a partir de sua decretação. Na hipótese dos autos, a convolução da concordata preventiva em falência ocorreu aos 28 de maio de 2007, quando já em vigor a lei nova, devendo a esta, pois, submeter-se. Por conseguinte, segundo o artigo 132 da Lei 11.101, é de 3 anos o prazo para a propositura da ação revogatória, contados da decretação da falência. Em caso, uma vez que a falência foi decretada em 28 de maio de 2007 e a ação revogatória proposta aos 8 de maio de 2009, conclui-se que não havia alcançado o prazo decadencial trienal. Da preliminar suscitadas pela promovida Musa Calçados Limitada. Sustenta a apelante Musa Calçados que a responsabilidade pela alienação das cotas da empresa é exclusiva do promovido João Edmar Wolff. Entretanto, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Nesse contexto, se a parte autora alega que Musa Calçados Limitada atuou diretamente na venda fraudulenta das cotas e na cessão de créditos tributários em prejuízo da massa falida, a mesma deve compor o polo passivo da lide. Da nulidade processual, a alegação da recorrente consiste em que, após a apresentação de sua contestação, não mais foi intimada dos atos processuais seguintes, o que configuraria violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, pelo que requer a declaração de nulidade de todos os atos que sucederam à habilitação de seu causídio. Nos termos do artigo 283, parágrafo único do CPC, devem ser aproveitados todos os atos processuais praticados que não resultem em prejuízo à defesa da parte. Ademais, segundo o consolidado entendimento jurisprudencial, é incabível a declaração de nulidade processual se não houver comprovação do prejuízo. Em caso, a recorrente limita-se a suscitar argumentos de cunho processual, sem comprovar de que forma efetiva restou prejudicada pela ausência de intimação acerca das decisões lançadas. Questão meritória, comum aos recursos. Ambos os promovidos defendem a inexistência de prova capaz de evidenciar o caráter fraudulento da negociação, da alienação. O negócio em referência, cuja ineficácia foi reconhecida na sentença hostilizada, diz respeito à alienação de 37% das cotas da empresa Musa Calçados Limitada, folhas 219 a 220, que integrava o capital da parte autora Canidé Calçados Limitada, à época concordatária para o promovido João Edmar Wolff, venda esta realizada por Felipe Wolff, filho do réu. A transação, folhas 45 e 50, ocorreu em 21 de fevereiro de 2007, sem a anuência da comissária, durante o termo legal de falência, cujas cotas negociadas, apesar de avaliadas em mais de 18 milhões de reais, foram vendidas apenas por 1 milhão e 10 reais, não havendo prova do ingresso do valor da venda na contabilidade da falida. Fundamento jurídico. Segundo o artigo 129 da Lei 11.101/2005, é ineficaz a alienação gratuita de bens da massa falida
durante o período de 2 anos antes da decretação da falência. Nessa hipótese, a declaração de ineficácia independe da existência de má-fé, da intenção de fraudar credores ou mesmo do conhecimento dos adquirentes sobre a situação econômica da falida. Por sua vez, consoante o artigo 130 da Lei 11.101, são passíveis de revogação os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, exigindo-se, neste caso, a prova da fraude do devedor e do terceiro com quem ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Da análise da prova dos autos, da análise da documentação constante dos folhos, observa-se a declaração de imposto de renda do promovido João Wolff, folha 107, 617 e 626, sócio-administrador da empresa Musa Calçados, da qual é possível verificar a existência de uma dívida no valor de R$1.010.000 para com a empresa autora Canidé Calçados. Por seu turno, apesar do ajuste para pagamento em 120 dias, a contar da data do negócio, 21 de fevereiro de 2007, inexiste qualquer prova de quitação, muito embora uma simples apresentação de extratos bancários ou de recibo de quitação fosse suficiente para demonstrar o pagamento e a legitimidade da alienação. Some-se a isso o fato de que se extrai dos autos do processo falimentar que não foram localizados os balancetes de dezembro de 2006 a maio de 2007, nem o livro Razão, de 2006 e 2007, justamente aqueles correspondentes ao período em que foi realizada a alienação das cotas da empresa Musa Calçados. Destarte, a venda das cotas em destaque, por valor muito abaixo do preço da avaliação, menos de 1/10 do preço nominal, e sem comprovação do pagamento e da entrada do valor na contabilidade da empresa autora, é bastante para comprovar que o negócio foi simulado e em prejuízo da massa falida. 10. O negócio jurídico, a alienação das cotas da empresa Musa Calçados, aconteceu em 21 de fevereiro de 2007, data muito próxima à decretação de falência da Canidé Calçados, ocorrida em 28 de 5 de 2007, e, portanto, dentro do período superior de 2 anos anteriores à falência, para negócios gratuitos. E mesmo considerando a possibilidade de ter sido um negócio oneroso, verifica-se que a alienação ocorreu dentro do termo legal de falência, 21 de 2 de 2007, tendo o termo sido fixado em 60 dias antes da propositura da concordata preventiva em 2004, folhas do 22/23, com intenção de fraudar credores, causando prejuízo à massa falida, circunstância essa que gera sua ineficácia perante a massa, nos termos do artigo 130 da Lei de Falências. Frise-se que a alienação ocorreu entre pai, promovido João Edmar Wolff, sócio-administrador da Musa Calçados, e filho, Felipe Wolff, sócio majoritário da Musa Calçados, tratando-se de evidente ato gratuito doação de filho para pai, circunstância que reforça a prova de conluio fraudulento, vez que, devido à relação de parentesco, se presume que as partes tinham plena ciência da situação de insolvência da Canidé Calçados e do intuito fraudulento do negócio. Por fim, a prova dos autos deixou evidente que há diversas ações judiciais da empresa Musa Calçados contra a União Federal, relativa a créditos tributários já reconhecidos, havendo possibilidade de que venha a receber destas ações milhões de reais, porém, referida empresa vem cedendo tais créditos a terceiros, em total prejuízo da massa falida, folha 72 e seguintes.
da prova pericial contábil, constatado pelas informações declaradas à Receita Federal pelo senhor Edmar Wolff nos anos 2007, 2008, 2009 e 2010, que a obrigação de pagamento das cotas não foi adimplida, bem assim, de informações colhidas junto aos autos da ação de falência, que não foram localizados o livro Razão dos anos 2006 e 2007, nem os balancetes entre dezembro de 2006 e maio de 2006 e maio de 2007 da empresa Canidé Calçados, período correspondente ao tempo em que ocorreu a operação fraudulenta, tornou-se inócua eventual verificação contábil quanto à entrada do valor da venda das cotas na contabilidade da referida empresa. Não faria sentido insistir numa perícia cujo objetivo periciando não estava disponível. Ademais, a perícia contábil não era o único meio de provar a entrada do valor da venda das cotas da empresa Musa Calçados na contabilidade da empresa Canidé Calçados. Com efeito, a operação poderia ser perfeitamente demonstrada através de extratos bancários do período, conforme já dito. Portanto, não há que se falar em imprescindibilidade da perícia contábil. Conclusão. Nessa perspectiva, as circunstâncias que envolvem o negócio jurídico em comento demonstram que a alienação das cotas da empresa Musa Calçados para o promovido foi realizada em conluio fraudulento e com o objetivo de prejudicar a massa falida, não restando dúvidas de que as figuras envolvidas na transação eram conhecedoras da situação de insolvência da empresa Canidé Calçados Limitada e, mesmo assim, intencionaram causar dano à concursalidade de credores. Assim, com esteio nas disposições dos artigos 129, 4 e 130 da Lei 11.101, de 2005, conclui-se pela comprovação dos requisitos para a procedência do pedido revogatório, recursos conhecidos e desprovidos, sentença mantida, como voto, senhor presidente, eminentes pares. Como vota a eminente desembargadora Jane Ruth? Primeiro, eu parabenizo os advogados pela a sustentação oral e parabenizo também o voto da eminente relatora e acompanho integralmente. Certo. Desembargadora Fátima, a clareza solar da fraude aí contra credores é tão grande que, assim, qualquer pessoa que abrir esse processo se ofusca, certo? Não tem a menor, não tem outro caminho que não seja o caminho do entendimento de Vossa Excelência. Eu parabenizo mais uma vez Vossa Excelência pelo aprofundamento que Vossa Excelência tem na análise dos seus processos. Cada dia eu fico mais bem impressionado com a sua dedicação e competência. Eu acompanho integralmente e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos e nega-lhes provimento. Preliminar de decadência pelo promovido João Edmar Wolff, rejeitada. Preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade processual pela parte Musa Calçados, rejeitadas. Obrigado, doutor Romeu e doutora Irene, pelas presenças. Embargadora Fátima, eu, como não voto nesse processo de Vossa Excelência, se puder me arranjar uma cópia desse voto, ficarei muito feliz. Bem feito. Agora eu chamo a julgamento esse processo agravo interno. Eu me declarei também impedido, desembargador Carlos Alberto. Então, eu vou transferir a presidência para... Qual é? É o agravo interno 062, é o 6.118. Sim. Então, assumo novamente aqui a presidência, em razão do impedimento do desembargador Everardo. Anuncio o 6.118, agravo interno 062-2284, traço 71, 2024, 806, 000, 50 mil. Relatora desembargadora Fátima Loureiro. Agravante, Nordeste Empreendimentos Participações S.A., agravado Colmeia, 12º Empreendimentos Imobiliários
SPE Limitada. E o advogado que pede para fazer a sustentação pelo agravante é o doutor Fábio Osório. E eu passo a palavra para a relatora desembargadora Fátima. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde, O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Então, o senhor com a palavra para a sua sustentação oral. Boa tarde a todos. Eu saúdo essa outra Câmara, segunda Câmara, na pessoa do desembargador Paulo Ayrton Buquerque, desembargador Carlos Alberto Fortes, desembargadora Jane Ruth saiu, né? Mas desembargadora Maria de Fátima Loureiro, excelentíssima representante do Ministério Público, secretários e servidores desta Câmara. O assunto que nos traz aqui é exatamente em relação à questão, e eu vou fazer um breve resumo em relação à questão desse processo, para facilitar a leitura, embora saiba que já existe uma análise interna por parte de todos os desembargadores. As partes do processo originário são Colmeia e Colmeia 12ª versus Majoplan, Construtora Imobiliária Limitada, Construtora e Agropecuária Sagitários Limitada, Projeto da Criança e Francisco Pinheiro Landim, em virtude de um contrato de permuta de direitos construtivos para entrega de unidades futuras formada entre as partes litigantes. Em função da não efetivação do contrato firmado entre a agravante Colmeia, entre as agravantes Colmeia e Colmeia 12ª, essas duas promoveram a execução do contrato firmado com as que eu mencionei anteriormente, Majoplan, Sagitários, etc., pedindo execução da questão do contrato e, consequentemente, pedindo ordem de intransferibilidade e inalienabilidade da unidade 600 do condomínio The One Residence, cuja proprietária do terreno é a Norpar. Então, diante dessa situação, nasce a primeira incongruência, né? A primeira incongruência na parte em que as agravantes reconhecem que uma terceira pessoa, e isso está na própria petição de agravo, como também na petição inicial, elas reconhecem que uma terceira pessoa jurídica estranha à lide é proprietária e detém a titularidade do imóvel, incluindo a unidade 600 do condomínio One Residencial, objeto da matrícula 46932, do cartório de registro de imóveis da 4ª Zona. E aí a incongruência inicia aí, na medida porque no contrato de permuta firmado entre as partes litigantes do processo, do qual a Norpar, ora agravante, não ora agravante do regimental, né? Deixando bem claro, nós somos Norpar, éramos estranhos à lide, e de fato somos, tivemos que nos habilitar na questão do processo, para daí passarmos a figurar e aí, consequentemente, termos legitimidade para ingressar com um agravo regimental. E aí, a incongruência começa por aí, porque no contrato de permuta firmado entre os litigantes processuais originários, na cláusula 2.3 e 2.31, existe uma declaração que a unidade 600 pertence aos signatários Majoplan, Sagitários, Projeto da Criança e Francisco Pinheiro Landim. Mas não é crível, não é aceitável que uma pessoa jurídica como a Colmeia, uma construtora renomada e reconhecida no mercado, não se dê a minimamente examinar a matrícula da questão do imóvel, aonde na matrícula 46.932 a titularidade e a propriedade figura exatamente a Nordeste Participações, Norpar, ora agravante do agravo regimental. Então, como é que eu, Norpar, não faço parte do processo, não sou executado, não sou partícipe do contrato e sofro uma ordem de intransferibilidade e inalienabilidade
do imóvel que pertence à nossa pessoa jurídica e estranho completamente ao negócio jurídico formalizado e ainda mais o negócio jurídico processual também formalizado. Então, e não imaginamos como é que uma colmeia com experiência, com mais de, como ela mesma coloca no site dela, com mais de 35 anos de mercado, consiga realizar uma atividade desse porte sem examinar-se minimamente a matrícula e ainda também, que deveria ter examinado, o contrato de permuta entre a terrenista e ela, que é incorporadora do próprio imóvel, do próprio condomínio, The One Residence. Se ela fosse uma terceira estranha ao negócio jurídico, ficaria calado. Mas não, ela fez parte diretamente, ela é incorporadora do The One Residence. Então, ela tinha plena ciência de que aquela unidade 600, não somente ela, mas outras 12 unidades pertencem à Norpar como permutante da questão do terreno. Além disso, aí vamos também examinar outros detalhes da questão do processo. Além dessa parte, no que se refere a essa situação que é, vamos dizer assim, uma situação completamente inadmissível, um terceiro sofrer em relação à questão do imóvel da qual não fez parte de um contrato nem da LIDE, ainda as empresas Sagitários, Majorplan, Projeto da Criança e seu Francisco Pinheiro Landim não são sócios da Norpar. Eu vou colocar aqui uma situação de grupo econômico, desconsideração inversa do artigo 50 do Código Civil Brasileiro, e DPJ, que prescinde do artigo, conforme lá está no 135 do Código de Processo Civil 2015, mas nada disso foi examinado. Todas essas partes não foram devidamente examinadas, especialmente porque a formação do grupo econômico ela exige vários requisitos. E tanto assim que a juíza de piso não determinou exatamente, não acatou essa ordem de intransferibilidade, porque não estava formado sequer a tríade processual. Quanto mais a análise de uma eventual formação de grupo econômico, que não é uma situação fácil de ser examinada. Há necessidade que haja administração em uníssono, haja objetivos comuns, hajam identidade de sócios, que não é o caso, e são vários requisitos e várias que não geram a formação de grupo econômico. Ainda existe uma outra incongruência por parte da agravante, no caso das agravantes, que no caso Colmeia e Colmeia 12ª. Ela primeiro, inicialmente, ela diz que isso já na sua petição de agravo, ela fala que a Norpar é detentora da unidade 600 e, para tanto, solicita a ordem de intransferibilidade sobre essa unidade. Porém, já nas contrarrazões, inclusive nas contrarrazões do agravo regimental que nós interpusemos, a própria Colmeia e a 12ª se manifestam e já dizem, colocam outra versão. Tanto é que nos obrigou a nos manifestarmos, mesmo sem sermos intimados, mas quando vimos essa manifestação, achamos muito estranho e aí colocamos essa situação. Por quê? Ora, se ela disse que nós não tínhamos, ela disse que nós tínhamos a unidade 600. E nas contrarrazões do agravo regimental, ela já disse de forma diferente. Ela já disse que, na verdade, nós somos somente titulares do terreno e não titulares da unidade 600. Ou seja, já mudou a argumentação nas contrarrazões do agravo regimental. Então, com base nessa situação, nós vemos que há uma total incongruência no que se refere a essa... vamos dizer assim, no que pese, eu peço datíssima vênia à desembargadora Maria de Fátima Loureiro em relação a isso, e eu entendo, vamos dizer assim, que a formação da tríade processual é importantíssima até para que a pessoa, a parte adversa, tenha condições de expressar e de expor e de juntar documentos que muitas vezes não foram anexados quando da propositura da ação, e aí haja necessidade dessa reanálise que
eu reputo imprescindível, porque quando nós juntamos o contrato de permuta firmado entre a Norpar, que é a proprietária do terreno, com a construtora Colmeia e Colmeia 12ª, a Norpar ficou detentora de 13 unidades, entre elas a 600. Então, essa unidade pertence exclusivamente à questão da Norpar. Foi alegado também que, por parte da agravante Colmeia, que haveria uma formação de grupo econômico que uma das sócias, que no caso seria a Majoplan, seria sócia de uma outra empresa que também não faz parte da LID, que é a Dorset, e a Dorset, por sua vez, teria uma participação societária na Norpar. Quer dizer, uma formação exatamente da desconsideração inversa, sem que haja nem sequer análise ou fundamentação sobre esse ponto, da desconsideração inversa, considerando que estaríamos pegando um CNPJ, através daí um CPF, que esse CPF ele se ramificasse em outras pessoas jurídicas. Além disso, e aí também peço, Vênia, para que seja analisada a questão dessa parte, é que nenhum dos sócios ou das sócias, né, da Majoplan, da Sagitários, do Projeto da Criança e o seu Francisco Pinheiro Landim compõem a administração da Norpar. Ou seja, nenhum deles, são 4 administradores, e nenhum deles figura nenhum dos sócios do quadro societário das 3 empresas, como também do seu Francisco Pinheiro Landim. Ou seja, nenhum deles teriam condições administrativas e contratualmente previstas no contrato social e que nós anexamos aí na questão dos autos, condições para assinar em nome da Norpar. E se fosse, estaria violando o contrato social. Então, consequentemente, eu peço a devida vênia de Vossa Excelência que eu possa analisar mais profundamente a questão desse caso e, consequentemente, reformar a decisão a fim de retirar essa intransferibilidade e inalienabilidade da unidade 600, considerando que esta mesma pertence à Norpar, que é estranha ao negócio jurídico e ao negócio jurídico processual. Parabéns ao doutor Fábio pela sustentação e passo agora a fazer a leitura do projeto de emenda. Agravo interno, em agravo de instrumento, obrigação de fazer, combinado com a adjudicação compulsória, contrato de promessa de compra e venda, decisão que deferiu o pedido de tutela recursal de intransferibilidade do imóvel objeto do instrumento contratual até posterior deliberação, pretensão de reforma, escabimento, requisitos da probabilidade do direito, risco de dano e reversibilidade da medida verificados, garantia da efetividade do processo, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. Cuida-se de recurso de agravo interno e agravo de instrumento, a diversão de decisão interlocutória desta relatoria, que deferiu a tutela provisória recursal para tornar indisponível o bem imóvel número 600 do empreendimento One Residência de matrícula 46.932 do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona de Fortaleza. O artigo 300 do CPC indica como pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outro sim, tratando-se a tutela de natureza antecipada, deve-se observar a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em caso, verifica-se que as partes formalizaram o instrumento de permuta de direitos construtivos por unidades autônomas futuras aos 10 de março de 2020, tendo advindo um primeiro aditivo datado de 15/7/2020, por meio do qual os réus permutaram seus direitos a serem construtivos do CEPAC no montante representativo de R$ 8.200.000 com a Colmeia,
que, por sua vez, pactuou a entrega para aqueles em permuta dos seus direitos sobre unidades dos seus empreendimentos, sendo feito como adiantamento a entrega das futuras unidades autônomas. Destarte, a eficácia do negócio jurídico ficou subordinada à condição suspensiva, vez que seus efeitos se operariam somente após a aprovação da transferência de utilização do CEPAC pelo órgão municipal, no caso, a SEUMA. Porém, mesmo diante da aludida condição suspensiva pactuada, restou contratado que, para a hipótese de unidades adiantadas aos réus, seriam transferidas a terceiros, que estes dariam em garantia a unidade autônoma 600 do empreendimento One Residence, de matrícula 46.932, da 4ª Zona de Fortaleza. Ademais, observa-se que assiste razão às agravadas, quando afirmam que a Norpar é titular apenas do terreno em que é edificado o empreendimento One Residence, e não das unidades ali existentes, as quais ainda não possuem registro imobiliário, sendo certo que, conforme registro 446.932, de 20 de 8 de 2021, que a agravada Construtora Comé S.A. consta como incorporadora do empreendimento. Na hipótese, a probabilidade do direito encontra guarida na documentação acostada aos atos, que demonstra que o imóvel em comento foi objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes. Por seu turno, o perito in mora reside nos possíveis prejuízos financeiros que a agravada poderá vir a ter, caso o imóvel venha a se tornar disponível para nova alienação. Outro sim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso seja, ao final, o processo julgado improcedente, o pedido inicial será possível a liberação do gravame. Recurso conhecido, improvido, decisão mantida. É um agravo, estamos ainda no início desse processo, ele é complexo, e vamos aguardar como será o posicionamento do primeiro grau para possível modificação. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargadora Jane, como vota? Acompanhando a eminente relatora, Muito presidente. bem. Eu também acompanho a relatoria, anuncio o julgamento, a Câmara unanimidade, conhece do recurso e nega de provimento. Doutor Fábio, prazer em revê-lo, viu? Eu também, desembargador Casal. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado, desembargador. Devolvo a presidência ao eminente desembargador, presidente Everardo Lucena. Bom dia, excelência. Exato, da pelada. Perfeito. Tá ótimo.
Acompanhando o eminente relator. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Acompanho. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Excelência. Então, mas como não almoçamos, eu acho que ainda é bom dia. Excelência, a autora está ali fora, desesperada para assistir o... Pode? Pode entrar. Eu passo a palavra, então, à eminente relatora, que vai conduzir o julgamento. Doutora Léa, né? Pois Bom não, dia. Excelência. Doutora Léa, a senhora dispensa a leitura do relatório? Pronto, então a senhora está com a palavra, fique à vontade, prazo regimentado. Tá, joia, obrigada. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, desembargadores, serventuários, Ministério Público, os colegas advogados, e sem muitas delongas, devido ao tempo, o processo trata de um uso capião extraordinário, de um imóvel objeto de herança, certo? A autora deixou comprovado nos autos do processo que tem a posse mansa, a posse pacífica, ininterrupta e há 45 anos. A sentença de primeiro grau confirmou o direito ao uso capião deste imóvel e resignados tanto a Assembleia de Deus, que na verdade nos autos se habilitou primeiro a Assembleia de Deus e depois virou o Instituto Peter Pan, né, gente? Foi assim excelência, ficou uma coisa meio confusa no processo. Mas, enfim, o próprio espólio também. Então, vamos aqui eu fazer uma breve análise com Vossa Excelência das argumentações propostas na apelação. A primeira argumentação é com relação à nulidade processual. O que está sendo alegado? Está sendo alegado que os herdeiros nos autos de uso capião não foram devidamente citados. Ora, se por um lado, excelências, a uso capião é um modo originário da aquisição de propriedade em relação ao possuidor, do outro lado, o que isso quer dizer? Que o proprietário vai perder a sua propriedade. Nesse sentido, de fato, é imprescindível que o proprietário registral seja devidamente citado para apresentar a sua defesa. Nesse caso, o proprietário registral ele havia falecido já. Entretanto, existia um processo de inventário já em curso. Ou seja, neste caso, os herdeiros não foram citados porque o espólio compareceu nos autos do processo de maneira espontânea e apresentou a sua contestação. Então, não há aqui o que falar que os herdeiros não foram citados. Independentemente de a inventariante ter falado, ter feito manifestação sobre os herdeiros, que é uma das argumentações dos apelantes, o requisito foi devidamente cumprido, que seria o quê? A defesa dos interesses do espólio. O segundo argumento da apelação é com relação ao uso capião em si. Se satisfaz os requisitos, se não satisfaz os requisitos. E aí é uma discussão até interessante, porque a autora exerceu a posse mansa, pacífica,
do bem por mais de 40 anos, como eu já falei. Não era a casa dos pais, era um outro imóvel em que ela morava. Ela morava, inclusive, ela chegou a fazer um comércio, ela tinha uma merceariazinha, ela reformou, tudo isso de conhecimento de todos os herdeiros. O proprietário da propriedade, né, o proprietário registral, ele faleceu em 93. No entanto, o que está sendo alegado na apelação é que, com a morte da meeira do proprietário registral, é que passaria a ser contado o prazo para essa usucapião. Ou seja, assim, a usucapião não comportaria o requisito de 15 anos. No entanto, a posse do bem já estava já estava sendo exercida pela autora há 40 anos. E aí, o que acontece? O apelante, ele notifica a autora para que ela exerça o direito dela de preferência de compra do imóvel. E ele entende que essa notificação que ele dá é suficiente para tornar a posse dela clandestina. E nós entendemos que não é suficiente, nós entendemos que, ao contrário, isso é apenas mais um indício de que todos os herdeiros tinham conhecimento de que a autora tinha a posse mansa e pacífica do bem. Não satisfeito, o apelante criou uma tese mirabolante de que a usucapião extraordinária ela não pode ser exercida se tiver em curso um processo de inventário. Segundo ele, o curso do processo de inventário acabaria tornando todos os bens do espólio uma maçã única indissolúvel, na qual todos os herdeiros seriam condôminos. No entanto, a gente sabe que não é necessário que haja o processo de inventário. Pelo princípio da Saicine, né? Saicine, na hora que existe o falecimento, na hora que o indivíduo falece, automaticamente os bens já são transferidos. Já existe ali um pró-indiviso, ou seja, todos os herdeiros, naquele momento, já passam a ser coproprietários. E as regras relativas a esse condomínio e as regras quanto à propriedade e a posse vão ser as normas relativas ao direito de condomínio. Mas isso não é óbice ao usucapião, pelo contrário. O entendimento do STJ é de que o condômino ele tem legitimidade para usucapião em nome próprio, desde que exerça por si mesmo e desde que comprovados todos os requisitos pertinentes ao usucapião. E estes requisitos ficaram mais do que provados nos autos do processo. Sob essa ótica, excelências, é que requer a declaração da prescrição aquisitiva em favor dos apelantes, pugnando que seja mantida a sentença em todos os seus termos. Obrigada. Obrigada, doutora Léa. Passo, então, aqui a ler a proposta de emenda. Direito civil e processual civil, recurso de apelações cíveis, ação de usucapião extraordinário, preliminar de nulidade, citação do espólio na pessoa do inventariante, desnecessidade de citação dos herdeiros e sucessores do proprietário falecido do imóvel usucapiendo, nulidade afastada, imóvel objeto de herança, possibilidade de usucapião por herdeiro se houver posse exclusiva e sem oposição, ônus da parte autora, ação de inventário em trâmite, notificação da parte autora pelos demais herdeiros, objeção à exclusividade da posse, comprovada, recursos conhecidos, pleitos providos, sentença reformada. Desnecessária a citação em todos os herdeiros do imóvel, objeto da ação de usucapião, quando o espólio que engloba o referido bem estiver representado, como no caso, em lista, por seu inventariante irregularmente citado, preliminar rejeitada. 2. A pretensão autoral reside na aquisição da propriedade do imóvel descrito na sua exordial. O bem usucapiendo encontra-se registrado em nome de seus pais, já falecidos, o que acarreta tratamento diferenciado e minucioso.
Observa-se que a ação de usucapião tão somente foi protocolada no ano de 2022. Acontece que o bem imóvel usucapiento já se encontrava disposto entre aqueles a serem partilhados na ação de inventário, ajuizada desde 2009, conforme o processo 013-5464-39/2009. Isso ocorrido após o falecimento da senhora Expedita, genitora das partes e proprietária do imóvel. A contestação ofertada pela representante do espólio, bem como as notificações encaminhadas à parte autora, são provas de comprovação da completa oposição dos demais herdeiros, visto que se trata de um bem advindo da herança dos genitores das partes litigantes. O direito de propriedade não é absoluto e, consequentemente, também não seria o direito de herdeiro sobre o seu quinhão hereditário. É sim possível ser o bem de herança usucapido por um terceiro ou por um co-herdeiro que exerça sem oposição a posse exclusiva sobre a totalidade da herança. O ônus de comprovar a posse exclusiva e, principalmente, sem oposição do bem decorrente de herança pertence à parte autora, inciso 1 do artigo 373, algo que não aconteceu no vertente caso. Recursos conhecidos, apelos providos, sentença modificada. Como voto, presidente. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Como voto, o eminente desembargador Carlos Alberto. Também acompanho. Voto. A Câmara, à unanimidade, acordou em conhecer dos recursos para dar-lhes provimento. Doutora Léa, obrigado pela presença. Agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento 062-9355-27.2024. Tem como agravante Vector Serviço de Atendimento Telefônico Limitado e outro, e agravado Multiassistência Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial. O doutor João Alberto Costa Filho pede para sustentar pela parte agravada. De forma online, doutor João Alberto se encontra presente? Sim, excelência. Bom dia, doutor João Alberto. Bom dia, desembargador Averardo. Estamos. Então, passo a palavra à eminente relatora que vai conduzir o julgamento. Pois não, senhor presidente. E doutora Letícia? Desistiu? Doutor João Alberto, boa tarde. Boa tarde. Considerando que a doutora Letícia não desistiu da sustentação e considerando que a decisão é favorável aos interesses do seu cliente, eu pergunto se o senhor dispensa a sustentação oral. Dispensa, sim, desembargador. Faça, então, a leitura do projeto de ementa. Agravo de instrumento, ação de execução de título extrajudicial, pedido de justiça gratuita, pessoa jurídica, indeferimento, possibilidade não comprovada, inteligência da súmula 481 do STJ, elementos que indicam capacidade financeira do recurso conhecido e desprovido, decisão a qual mantida. Cinge-se a pretensão recursal na obtenção dos benefícios da justiça gratuita, encontra-se pacificada a jurisprudência, no sentido de que as pessoas jurídicas, embora possam gozar dos benefícios da justiça gratuita, devem comprovar de forma consistente que não possui recursos para arcar com os encargos processuais. O entendimento foi sedimentado na súmula 481 do STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita, da pessoa jurídica, ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em caso, e não obstante os agravantes tenham colacionado extensa documentação para tentar provar sua incapacidade financeira momentânea de arcar com as custas processuais, folhas 38 a 219, e que, embora em alguns períodos o passivo tenha superado o ativo da empresa, não ser possível o reconhecimento da hipossuficiência financeira, porquanto deveras expressiva a movimentação de capital sensível, o débito diante do montante circulado, não se observando
déficit financeiro que conduza ao deferimento do benefício em favor dos recorrentes. Desse modo, não havendo prova efetiva da alegada impossibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, mantém-se incólume o provimento quem deferiu a benesse aos executados, ora agravantes. Recurso conhecido improvido, decisão de piso preservada. É o voto. Acompanhando a relatora, presidente. A desembargadora Jane, estou ligando o microfone, a desembargadora Jane Ruth acompanhou a relatora, eu também acompanho integralmente e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Sr. João Alberto Costa, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Excelência. Um forte abraço a todos, uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Agora eu chamo a julgamento a apelação 020-3969-83.2022, processo da relatoria da ministra desembargadora Jane Ruth. Tem como apelante apelado Companhia Energética do Ceará, Enel, e apelante apelado Elisa Maria Bezerra da Silva, representada por Elaine Maria Vital da Silva e outro. A advogada doutora Michele Quintino pede para sustentar pela parte autora, pelas partes autoras. O doutor Rafael tinha pedido, mas desistiu da sustentação. Com a palavra, a eminente relatora. Obrigada, presidente. Doutora Michele, bom dia. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Pronto, a senhora está com a palavra, fica à vontade, prazo 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta colenda Câmara, demais desembargadores que compõem esta Câmara, a quem cumprimento na pessoa da desembargadora relatora Jane Ruth Maia de Queiroga, representante do Ministério Público, Defensoria Pública, senhora secretária de sessão, serventuário da Justiça, advogados e advogadas aqui presentes. Trata-se, na origem, de uma ação com pedido de indenização por morte por descarga elétrica de Paulo Quintino Bezerra Felipe, em abril de 2022. O mérito da responsabilidade da apelada e também apelante, né, Companhia Energética do Ceará, Enel, não será debatido aqui por mim nessa sustentação oral, porque foi reconhecido em primeira instância a obrigação de indenizar. E no que pese a apelante ter pleiteado em grau de recurso a reforma pela improcedência do pedido autoral, a gente acredita que isso será mantido até pela pacificação do tema. Então, eu vou me ater na minha sustentação a apenas 2 itens. A base do pensionamento que foi deferido em primeira instância e o quanto indenizatório em relação ao dano moral. Quanto ao primeiro ponto, assim decidiu a magistrada de piso. Abre aspas. Não constando dos autos comprovante de renda mensal auferida pela vítima, a pensão deve ser arbitrada com base no salário mínimo, consoante orienta a súmula 490 do Supremo Tribunal Federal. Nos termos da fundamentação exposta acima, ambos fazem jus à remuneração correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente, que deverá ser rateado entre eles, cujo termo inicial será o do evento morte, bem como 1/4 do salário mínimo para a companheira Elânia Maria Vital, até o ano em que o falecido completaria 65 anos. É fato que nos autos não consta comprovante de renda mensal. O falecido era um agricultor familiar. Então, a autora, a viúva, era apenas uma dona de casa. Ele era o provedor, o único provedor da família, composta por ele, a esposa e os 2 filhos menores. Porém, consta dos autos comprovantes de despesas dessa família, que são, ao nosso ver, absolutamente incompatíveis com a renda de um salário mínimo. A exemplo, constam boletos de mensalidade escolar de um dos filhos, que na época já estava em idade escolar, a mais nova ainda era bebê de colo.
E naquela época, a mensalidade escolar era de R$ 696,16. Constam faturas de cartão de crédito com relatórios mês a mês, faturas na faixa de R$ 3.600, R$ 5.000, R$ 7.000, R$ 8.000 de titularidade do falecido. Então, no nosso entender, deve-se aplicar aqui a teoria da aparência, porque não tenho como marcar com faturas de R$ 8.000, por exemplo, ganhando um salário mínimo, afora todas as outras despesas que uma família de 4 membros exige. Então, o que se pretende nesta apelação é a majoração não dos fracionamentos, mas da base do fracionamento, que seja não de um salário mínimo, mas de, no mínimo, 3 salários mínimos, mais compatível com as despesas familiares comprovadas. E aqui invocando a teoria da aparência para fundamentar essa majoração nesse parâmetro de 3 salários mínimos. A magistrada de piso ainda invocou a súmula 490, que diz o seguinte: a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo. No salário mínimo, não em um salário mínimo. Portanto, a majoração dessa base para 3 salários mínimos também não violaria a súmula do Supremo Tribunal Federal. E assim é que a gente pede pela reconsideração e reforma dessa parte da sentença nesse ponto, para que seja majorado no mínimo para 3 salários mínimos essa base do pensionamento. E quanto ao dano moral, assim decidiu a magistrada de piso, abre aspas. Sendo assim, aplicando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo a título de indenização dos danos morais o valor de R$ 100.000, que serão rateados igualmente entre os requerentes, parâmetro razoável e admitido em casos semelhantes. Entendemos que nessa fundamentação, a magistrada Có, com a permissa vênia, não compreendeu as circunstâncias pelas quais se deram o falecimento desse pai de família. Até conversando com a desembargadora Jane Ruth, o que a gente destaca? Não foi um mero acidente, não foi uma mera fatalidade. Inclusive, fotos nos autos, juntadas pela própria Enel em sua defesa, mostram a precariedade da rede elétrica daquela região. Antes da data do óbito, o cabo de alta tensão que levou a eletrocutar o falecido pai de família, ele já tinha caído. E ele caiu sobre cerca de arame farpado, inclusive. Pessoas da região já tinham aberto alguns chamados, com medo, inclusive, de que o gado, ao pegar na cerca, morresse. Fora isso, alguém, um ser humano, uma criança. E aquilo foi se arrastando. Essa narrativa desses chamados, ela está nos autos, as folhas 73 e 78, ou melhor, 28 e 29, o que não foi contestado pela Enel. A Companhia de Energia, inclusive, em sua defesa, se resumiu a alegar culpa exclusiva da vítima, imaginem, Vossas Excelências, e culpa da chuva. Juntou, inclusive, lá um relatório da FUNSEMI, que naquela época, em abril daquele ano, tinha chovido. Então, assim, não é justificável que essa negligência não seja levada em conta na hora de quantificar esse dano moral. Eu sei que é difícil estar na pele de Vossas Excelências, é verdade. Quanto custa a vida de um ser humano? Quanto custa a vida de um pai de família?
Quanto custa para uma criança que não terá memória da presença do pai a perda desse pai? A essa esposa que do nada era apenas do lar, vai ter que assumir essa família e criar esses 2 filhos. Quanto custa isso? É verdade, é difícil a posição de Vossas Excelências. Mas todos havemos de concordar o bom senso e a melhor das justiças que R$30.000 para cada um é irrisório. Para cada uma das partes, inclusive para a própria companhia energética Enel. Uma gigante, bilionária, com investidores bilionários. R$30.000 é irrisório para compensar esse dano, a natureza desse dano e até o efeito corretivo desse dano. De uma empresa que foi acionada bem antes do incidente e não corrigiu a falha. É a negligência dela, é a falha na prestação de serviço, é a irresponsabilidade, é a falta de respeito com o consumidor, é a falta de respeito pelaquela comunidade. É isso que precisa ser corrigido. E de que forma outra essa empresa vai se conduzir à trilha do que é correto, quando R$30.000 é nada para uma empresa desse porte. Não há efeito corretivo. Também não atende à jurisprudência o valor. E aqui peço vênia a Vossas Excelências para ler alguns trechos de alguns julgados que tragam essa sustentação. Abre aspas. Assim, resta caracterizada a omissão da recorrente quanto ao dever de fiscalização, manutenção das redes de energia elétrica e falha na prestação de serviço, pelo que deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados, na forma dos artigos 14 do CDCI 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, teoria do risco administrativo. Dessarte, verificada a responsabilidade da ré, o dano moral se verifica na espécie in re ipsa. Assim, o montante de R$300.000 nos termos fixados pelo juízo de origem é razoável e proporcional para compensar o dano sofrido, além de atender o caráter pedagógico da medida. Essa decisão é desta casa, do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Outra, em julgamento de apelação, abre aspas, em casos como o presente, ocorrendo a morte da vítima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a quantia situada entre a faixa de 300 e 500 salários mínimos por entidade familiar. Necessidade de redução do montante indenizatório a título de dano moral, então fixado na sentença em 700 salários mínimos. E aqui destaco, 300 a 500 salários mínimos. Esta decisão é de relatoria da eminente desembargadora Jane Ruth nesta Câmara. E, por fim, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça da ministra Nancy Andride. Abre aspas. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de tratar de morte de filho de mulher viúva, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$500.000, o equivalente a 500 salários mínimos. Em nenhuma dessas situações há 3 beneficiários. Ora 2, ora 1. E no caso presente nós temos 3 dependentes. Não há que se falar em enriquecimento ilícito, quando apenas as despesas com o funeral foi de R$9.000. Isso consta dos autos.
Então, o que eu rogo a vossas excelências é pela reforma parcial da sentença nesses pontos, para adequar os valores da condenação a essa realidade fática, a natureza e extensão desse dano, as questões circunstanciais da negligência da concessionária, para melhor aplicação do direito invocado e da justiça dignamente pleiteada. Eu agradeço a audiência atenciosa de vossas excelências e aqui eu encerro a minha sustentação. Muito obrigada. Obrigada, doutora Michele, parabéns pela sua sustentação. Passo a ler aqui, então, a proposta de emenda. Apelações cíveis, morte causada por descarga elétrica, concessionária de serviço público, responsabilidade objetiva, danos morais configurados, majoração do quanto para o valor mais razoável e proporcional, dependência econômica da família, pensionamento com base de cálculo equivalente aos rendimentos do falecido, sucumbência recíproca, não figurada, recurso dos autores, conhecido, parcialmente provido, recurso da ENA, conhecido e desprovido. Sustenta a parte autora e sua inicial que seu esposo, às 13 horas do dia 21 de abril de 2022, ao verificar a falta de água na residência da família, dirigiu-se até a bomba d'água no sítio em que moravam, para realizar a sua ligação. Todavia, acabou encostando em uma cerca de arame e sofreu forte descarga elétrica, ocasionando a sua morte. Afirma que a família vivia apenas da renda do falecido. De início, não há que se falar em ocorrência de cesseamento de defesa ou decisão surpresa, no caso concreto, posto que foi anunciado o julgamento antecipado da lide, a folha 173, e a este respeito a concessionária nada requereu, conforme a certidão de folha 176, sendo certo que a inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso 8º do CDC. Compulsão dos autos, conforme certidão de óbito, folha 25, infere-se que o de cujus faleceu em decorrência de asfixia eletropressão, e de acordo com o laudo cadavérico, folha 79, a hipótese diagnóstica que causou a morte foi parada cardiorrespiratória por descarga elétrica. Dessa forma, observa-se que há nexo de causalidade entre o resultado morte e a falha no serviço prestado pela concessionária. Ademais, a Enel não comprovou que cumpriu a sua obrigação de bem zelar pela manutenção dos equipamentos para boa e regular prestação do serviço público, fato gravíssimo, principalmente quando se trata de energia elétrica, já que a falha do serviço costuma provocar acidentes fatais, não se desincumbindo do seu ônus de provar fatos modificativos ou extintivos dos direitos do autor, do direito dos autores. No que tange ao montante da indenização pelos danos morais, fato é que a morte resultou de uma conduta ilícita, impondo-se a obrigação à Enel de reparar o sofrimento causado aos familiares. É o chamado dano moral indireto ou reflexo. No presente caso, os danos de ordem moral são perfeitamente perceptíveis nas circunstâncias do caso concreto, sendo de evidente sensibilidade a intelecção a grande dor produzida pelo inesperado e antecipado óbito de um ente familiar. Assim, da análise dos autos, entende-se que o valor de R$150 mil melhor atende ao que preceitua os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, isto é, não sendo ínfimo nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa. Além disso, tal quantia está dentro dos parâmetros de arbitramento deste tribunal em situações de envergadura similar. Por outro lado, quanto aos danos materiais, o magistrado de origem considerou que não consta nos autos comprovante de renda mensal auferida pela vítima. Com base nisso, arbitrou a pensão em um salário mínimo, na base de um salário mínimo em benefício dos filhos menores e da viúva. Destaque-se que o STJ e o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
possui jurisprudências firmes no entendimento de que, em situações em que não forem demonstrados rendimentos da vítima, respeitadas as circunstâncias próprias de cada caso, aos filhos e ao decujus cabe o recebimento de pensão mensal no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde a data do óbito até o momento em que completariam 25 anos de idade, como definido na sentença impugnada. Verifica-se da documentação acostada, as folhas 26 e 27, que o falecido deixou 2 filhos menores. Embora, de fato, não conste nos autos a comprovação da renda do falecido, a documentação anexada às folhas 33 a 53, 54, 55, 80 e 81 indica os valores despendidos mensalmente por ele para sustento da família. Trata-se de despesas mensais do cartão de crédito do falecido durante os 12 meses anteriores ao seu óbito, as quais trazem de forma detalhada compras em supermercados, farmácias, oficinas, postos de combustíveis, lojas de imóveis e eletrônicos, loja de insumos agrícolas, valores de despesas com empresa de telefonia móvel, vestuário, despesa de saúde, folha 44, com valor de 3 parcelas de 382, também a folha 80 e 81, foram colacionadas 2 faturas referentes à mensalidade escolar do filho do falecido, no valor de aproximadamente R$ 700, e a folha 54 e 55 juntaram-se 2 faturas de um segundo cartão de crédito do falecido, ex do Banco Santander, no valor de R$ 4.000. Assim, a documentação anexada ao processo demonstra que o falecido, no mínimo, mantinha a renda de R$ 5.000. Desse modo, a base de cálculo do pensionamento não deve ser o salário mínimo, mas sim um montante de R$ 5.000, merecendo reforma a sentença neste ponto. Por fim, conforme entendimento consolidado do âmbito do STJ, a indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo. Logo, a fixação dos honorários na origem se deu adequadamente. É como voto, presidente. Eu acompanho integralmente, Vossa Excelência, desembargadora Jane Ruth, e como voto o eminente desembargador Carlos Eu Alberto. também acompanho. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, acordou em conhecer dos recursos para dar-lhe parcial provimento ao apelo dos autores e negar provimento ao apelo da Enel, Companhia Energética do Ceará. Obrigado, doutora Michele, pela presença, e doutor Jefferson. Agora eu chamo a julgamento a apelação 000-3878-15.2005, também da relatoria da desembargadora Jane Ruth. Tem como apelante apelado Wilder Barbosa Saraiva e apelante apelado Igor Araújo Saraiva. O doutor Clayson Ribeiro pede para sustentar pelo autor, Wilder Barbosa Saraiva. Doutor Cláudio, está presente? Boa tarde. Não, é jogado ao final, junto com os votos provisórios. Chama a julgamento, então, agora a apelação 020-1168-32.2023, também da relatoria da desembargadora Jane. Tem como apelante Maria das Graças Maciel Matias Vieira e apelado Banco do Brasil S.A. Doutor Joaci Bezerra Júnior pede para sustentar pela parte apelante. De forma online, doutor Joaci está presente? O senhor está sem áudio. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu passo a palavra à eminente relatora que vai conduzir o julgamento. Obrigada. Ok. Obrigado. Doutor Joaci, bom dia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Certamente, excelência. O senhor o senhor representa quem mesmo, por favor? Eu represento a parte recorrente, Apelante. excelência. Parte apelante. Ah, tá, porque eu estou confundindo com o do anterior que desistiu. Desistiu não compareceu. Tá. Então, o senhor está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos para Ok. a sua sustentação. Ok, excelência. Boa tarde ao excelentíssimo desembargador presidente, doutor Everardo Lucena, excelentíssima relatora, desembargadora
Jane e os demais desembargadores, pré-claros julgadores, ao Ministério Público, representante do Ministério Público e serventuários da Justiça e colegas advogados. Serei breve, Excelências. Acredito que 5 minutos no máximo aqui a gente consegue passar essa situação. Veja bem, Excelências, esse caso se pede um dano moral porque o Banco do Brasil reteve por quase 9 meses valores parciais de um precatório da senhora de pensão por morte, da senhora Maria das Graças Maciel Matias Vieira. É como se fosse uma espécie de apropriação indébita parcial do Banco do Brasil. É clássico que, quando os bancos deixam de pagar alvarás por mais de 5 dias úteis, a jurisprudência brasileira, em sua imensa gama, tem considerado essa indenização por danos morais. E, Excelências, o alvará foi bastante claro, juros mais corretivos legais. E o Banco do Brasil insistiu em deixar mais de R$27 mil de verba alimentar a título de corretivo legal sem pagar. Nós ajuizamos essa lide já no ICO, porque apesar da autora ser de Orosi, a comarca de Orosi foi agregada ao ICO. Então caiu por distribuição, por sorteio, na primeira vara civil de ICO, e o juiz entendeu haver mero de sabor. Nós não pedimos dano material porque nós ficamos na outra lide requerendo ao magistrado que reoficiasse de multa para que fosse pago esse remanescente. E o juízo, após quase 9 meses, o juízo de Orosi conseguiu fazer com que o Banco do Brasil pagasse, com o mesmo alvará original, aqueles valores de mais de R$27 mil indevidamente retidos. O alvará que diz pagar juros e corretivos legais, ele não diz pagar principal com corretivos legais, ele não diz pagar apenas principal, ele diz pagar o principal com os corretivos legais. E esses corretivos legais, para uma viúva na cidade de Orosi, de R$27 mil, constitui-se verba alimentar importante. E esse tempo gigantesco que ficou retido pelo Banco do Brasil, temos certezas, Excelência, que configura dano moral in re ipsa. Até inicialmente pediríamos aí uma audiência para mostrar que comprovou que ela ficou prejudicada, que deixou de comprar uma casa por esse dinheiro. Mas depois nós mudamos de ideia, vendo a jurisprudência, que não precisaria de instrução e julgamento, e fizemos a última manifestação antes do julgamento, com confiança que o juízo concederia dano moral, mas estamos aqui hoje a recorrer por esse dano moral que reputamos justo, muito justo, até porque trazemos aí à baila casos em que advogados que precisam menos do que a parte receberam dano moral porque o banco passou mais de 5 dias úteis sem pagar esse alvará. Então, o alvará foi pago apenas parcialmente e houve uma retenção importante de mais de R$27 mil para uma pobre viúva que vive apenas de sua pensão e que precisava desse dinheiro em sua totalidade. O tempo foi gigante para que isso fosse resolvido. O Banco do Brasil foi totalmente abusivo no caso. Inclusive, falei várias vezes com a gerente, falei com a minha gerente, e ela, mais o Banco do Brasil, não fizeram nada a respeito. Então, desse modo, eu peço o recurso para que Vossas Excelências concedam, pelo menos, num caso bem peculiar, pelo menos R$10 mil de dano moral. É a sustentação oral e espero o julgamento. Obrigado, doutor Joaci. Passo-lhe, então, aqui a proposta de emenda. Processual civil, apelação civil, ação de indenização, sentença de improcedência, apresentação de alvará para levantamento de requisição de pagamento junto ao banco requerido,
não demonstrada a retenção dos corretivos legais pela instituição financeira, pedido de novo alvará apresentado pela autora perante o juízo da causa, ausência de ato ilícito, dano moral, não configurado, demora de 9 meses para o pagamento do alvará, inovação recursal, recurso conhecido em parte desprovido. Apelante ingressou com a ação indenizatória em desfavor do banco, alegando, em síntese, que a instituição financeira teria retido indevidamente parte do requisitório de pagamento, referente ao processo 24.14.29/2011, oriundo da Vara Única da Comarca de Oroz, no qual a requerente pleiteou, junto ao INSS, pensão por morte do seu cônjuge, folha 19.23. Veja-se da leitura do extrato acostado pela autora, a folha 28, de 20 de junho de 2023, que houve o levantamento da quantia de R$ 80.488,73. Em 19 de junho de 2023, da conta judicial, junto ao Banco do Brasil, sem os corretivos legais, de R$ 26.888,87. Não restou demonstrada pela promovente a retenção dos corretivos legais pelo banco requerido. A autora afirma na exordial que peticionou perante o juízo da causa, requerendo a expedição de novo alvará, não demonstrada que a demora do pagamento desse novo alvará tenha sido por culpa do banco. Verifica-se que a promovente não comprovou a sua alegação de que a suposta retenção do valor pelo banco dos corretivos legais teria frustrado a aquisição de seu imóvel próprio, com a perda de 2 oportunidades de compra. Ademais, inovou no apelo ao afirmar que o precatório foi liberado apenas em 1º de março de 2024, apesar de o alvará ter sido apresentado em 9 de junho de 2023, ou seja, quase 9 meses depois. Sabe-se que o dano moral consiste numa lesão que ofende a integridade da personalidade da parte atingida, pela ação combatida, sua honra, dignidade e vida privada. Acrescente-se que, para sua caracterização, é imprescindível que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, o que, no caso, não restou demonstrado. Ademais, não houve ato ilícito do banco a ensejar dano moral, uma porque a autora não comprovou a suposta retenção dos corretivos legais pelo banco, 2 porque a promovente requereu posteriormente, perante o juiz da causa, a emissão de um novo alvará, 3, porque não demonstrou que teria perdido a compra de imóvel ou ofensa à sua honra e dignidade. E 4, ao inovar do recurso em exame, ao aduzir que o alvará teria sido liberado 9 meses depois de sua apresentação, por culpa do banco promovido. Recurso conhecido, em parte desprovido. Honorários majorados, artigo 85, parágrafo 11. Suspensa a cobrança por ser autora beneficiária da gratuidade da justiça. É como voto, presidente. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência, desembargador Carlos Alberto. Também acompanho. No seu resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece parcialmente o recurso e, na extensão, nega provimento. Obrigado, doutor Joaci, pela presença. Boa tarde. Obrigado, Excelências. Agora eu chamo a julgamento a apelação 020-2902-96.2023, processo de minha relatoria, tem como apelante Denise Constantino dos Santos e apelado Banco Pan S.A. A doutora Ariadna Rodrigues pede para sustentar pela parte apelante, de forma online. Se encontra presente, doutora Ariadna? Pela ordem, Excelência, boa tarde. Sustentarei aqui em substituição à doutora Ariadna. Doutor Leôncio falando. Vossa Senhoria tem procuração ou subestabelecimento dos autos? Se tem, quais as folhas? Temos bem no início do processo, na procuração inicial. Já na procuração inicial? Isso. Ok, doutor. O senhor sustenta pela parte apelante. Denise Constantino dos Santos. Isso. Então, lhe concedo a palavra para, no prazo regimental, fazer a sua sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado pelo uso da palavra. Gostaria de iniciar essa sustentação saudando aos desembargadores, componentes dessa turma e os demais, serventuários da Justiça, representantes do Ministério Público e Defensoria, bem como os colegas advogados presentes na sessão. Bem, Excelências, aqui trata-se de uma reserva de margem de consignado implantado na aposentadoria da parte que recorre com uma suposta contratação do cartão de crédito.
Frisa-se de passagem que a parte recorrente sequer recebeu o plástico em sua residência e, consequentemente, não fez uso dessa situação. O juiz Acó, por seu turno, sentenciou improcedente os pedidos autorais, entendendo que não é pertinente essa situação ser procedente à parte autora. Entretanto, nós entendemos que o juiz não adotou o posicionamento adequado, uma vez que existem elementos produzidos na instrução processual que evidenciam que a consumidora, de fato, não tinha conhecimento da contratação e não contratou o cartão de crédito. De fato, a recorrente já realizou diversos empréstimos consignados, uma vez que as taxas de juros supostamente são as menores do mercado, entretanto, sustenta ainda que não contratou esse cartão, e demonstra muito bem. Durante a instrução, Excelências, em sua defesa, o banco juntou o termo de adesão de crédito bancário de número 707836714, com data de 2015, supostamente assinado pela recorrente. Entretanto, foi apenas uma maneira de ludibriar o judiciário ao erro, uma vez que não juntou nos autos o contrato questionado na presente demanda, uma vez que o contrato questionado é de número 022.901.531.40.21, datado de 2017, ou seja, juntaram um contrato de 2015 para um desconto que iniciou em 2017, que seria a suposta contratação do cartão de crédito. Portanto, Excelências, houve aqui um erro substancial do banco, não juntou o contrato questionado, então não garante a legalidade da contratação e não guarnece aqui ao banco que detenha aqui essas cobranças implantadas no benefício da parte que recorre. Então, Excelências, diante de todo o contexto fático, diante de todas as provas demonstradas nos autos, viemos a esta Câmara de Recursos apelar para que dê provimento ao nosso recurso, reformando a sentença integralmente, para que cancelem os descontos feitos no benefício da parte autora, desde o início da implantação, como a devolução em dobro, corrigidamente, de todos os valores e a indenização pelo pagamento de danos morais de R$10 mil, uma vez que a parte recorrente tem sido privada desses valores no seu benefício previdenciário. É o que se requer, Excelências. Muito obrigado, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos e devolver a palavra ao eminente desembargador Everardo. Pois não, doutor Leôncio, faço aqui a leitura do resumo do projeto de emenda. Relação civil, direito civil e processual civil, consumidor, ação declaratória de inexistência de relação contratual acumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Preliminares de impugnação à justiça gratuita e de ausência de dialeticidade recursal rejeitadas. Desconto do benefício da parte autora. Regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Realização de empréstimo com cláusula de reserva de margem consignável e autorização para desconto consignado em folha. Comprovado. Transferência do valor do empréstimo comprovada, autonomia da vontade, capacidade de entendimento, contrato válido e regular, cobrança lícita, descontos devidos, exercício regular do direito, ausência de dano material, inexistência de coação ou meio vexatório, danos morais não configurados, regularidade do negócio jurídico, ausência de ilicitude do dano e de nexo causal, inexistência de pressuposto para responsabilidade civil, sentença mantida, recurso conhecido e não provido. Como voto, o eminente desembargador Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Anuncio o resultado do julgamento. Acompanhe, presidente. Desembargador. Ataque, né? Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Eu chamo a julgamento agora a apelação 020-2901-14.2023. Também é um pedido de sustentação oral do doutor Leôncio. Certo? Tem como apelante também Denise Constantino dos Santos e apelado Banco BMG S.A. Com a palavra, o nobre advogado. Muito obrigado, Excelência, mais uma vez. Esse processo trata-se de uma pensão por morte, aquele que sustentamos, no qual foi uma aposentadoria. Doutor Leôncio, só um minuto. Eu estou vendo aqui que nesse caso aqui eu estou dando um provimento ao recurso.
Então, atende aos interesses do seu constituinte. Vossa Senhoria dispensa a sustentação oral, no caso? Dispensa sim, senhor. Pronto, depois eu vou ler aqui o resultado brevemente do julgado. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de negócio jurídico acumulado com pedido de indenização, sentença de improcedência, cartão de crédito consignado, RMC, contratação não comprovada, juntada de contratos diversos daquele impugnado, dano material. É a Aresp 676, 608 do Rio Grande do Sul, danos morais configurados, compensação dos valores, recurso conhecido e provido, parte expositiva. Diante do exposto, conheço o recurso apelatório para dar-lhe provimento, pelo que declara a nulidade do contrato, número 65744555, condena a parte demandada a restituir os valores indevidamente descontados da promovente. A devolução deverá ocorrer de forma simples até 30/3/2021 e em dobro a partir da data. Com correção monetária, deverá ser contada a partir do efetivo prejuízo e os juros moratórios, desde o evento danoso. Condena a parte demandada ao pagamento de danos morais à promovente, que arbitra em R$3.000, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, súmula 54 do STJ, e de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, súmula 398 do STJ. Consigo que, caso seja comprovada transferência de multa decorrente do contrato impugnado, este deverá ser ressarcido à demandada, atualização monetária pelo INPC, a partir da data do recebimento. Em razão da inversão da sucumbência operada pelo provimento do recurso, condeno unicamente a parte demandada ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo 85, parágrafo 2º do CPC. É como voto o eminente desembargador Carlos Alberto. Acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. Doutor Leôncio, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Perfeito, excelência, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho a todos, um grande abraço. Agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento. Será que ainda dá tempo? Ou já estão batendo aí na porta? Qual é? É Esse desistiu? Desistiu. Então temos só um pedido de preferência. Não, tem um. Também já saiu. Não, tem um meu aí que está online. Certo. Meu pedido de preferência foi embora. Foi embora? Então eu vou chamar aqui a julgamento a apelação 0234-222-96.2022, da relatoria do desembargador Carlos Alberto, tem como apelante João Bezerra Neto e apelado Francisco Alex Versosa de Almeida. O doutor Wilson Silva pede para sustentar pela parte apelante. Boa tarde, doutor Wilson. Boa tarde, excelências, tudo bem? Tudo bem. Com a palavra o eminente relator. Boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo bem, doutor. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa sim, excelência. Pode fazer sua sustentação. Excelência, no presente caso, inicialmente, boa tarde a todos, vou me antecipar um pouco até pela avançada hora. Boa tarde a todos, aos quais saúdo na pessoa do doutor desembargador Carlos Alberto, relator desse feito. Nesse caso, trata-se de apelação, onde restou a ação originária, uma ação de despejo por inadimplemento, onde o réu, ele apenas contesta, ele alega que é um contrato originário firmado com a mãe do recorrido e após o falecimento ele permaneceu na posse do imóvel e também a subscreveu o contrato e permaneceu com o contrato vigente. Inicialmente, ingressou-se com a ação apenas impugnando o débito existente em relação aos tributos que não estavam sendo pagos e que haviam sido acordados em contrato, que seria obrigação do locatário o pagamento, referente ao IPTU e taxa do lixo, e posteriormente também, após o ajuizamento da ação, o recorrido passou a não mais pagar o aluguel, fato informado nos autos antes mesmo da citação. O processo foi julgado improcedente sobre a alegativa de que o recorrido não havia prova de contratação, de ter sido firmado o contrato de locação com o recorrido das condições impostas nessa locação. E foi julgado também em relação aos fiadores, a ilegitimidade passiva dos fiadores, tendo em vista que esses não, em tese, não teriam subscrito o novo contrato do qual se subrogou o recorrido. Acontece, excelências, que na defesa, o recorrido ele apenas alega que houve o adimplemento dos valores cobrados judicialmente, ou seja, ele não nega a existência do contrato, apenas ele alega, ele ratifica, ele confirma expressamente que existe sim um contrato de locação, porém ele alega que adimpliu os valores executados diretamente ao locador,
sem que sejam trazidas provas aos autos. Em que pese essa afirmação, o que tornaria despiciente a comprovação da existência do contrato, tendo em vista ser um fato alegado pela parte autora e confessado pela parte ré, a sentença de primeiro grau ela veio a julgar improcedente a ação sob o argumento de que não restou comprovada a contratação do aluguel entre as partes que litigam desse processo. Contudo, como já dito, o réu ele confessa a existência do contrato, ele afirma a existência do contrato, porém alega que houve o adimplemento de alguns dos valores diretamente na pessoa do recorrente, hoje falecido e representado pela inventariante do seu espólio. No tocante aos fiadores, pugna ainda o recorrente pela legitimidade destes, tendo em vista que, embora tendo conhecimento da continuidade do contrato de locação e da subrogação nas obrigações e direitos do recorrido em relação à locatária anterior, que era sua mãe, esses não denunciaram, não notificaram o locador acerca do seu desinteresse em permanecer na condição de fiadores, pelo que se afigura legítima a presença deles no presente feito. Então, em resumo, o que pugna aqui o recorrente é que seja reconhecida, como reconhece inclusive o próprio recorrido, a existência de um contrato de locação por prazo indeterminado e o inadimplemento, sendo reconhecida assim a rescisão, sendo declarada assim a rescisão do contrato em razão desse inadimplemento e a obrigatoriedade de pagamento dos valores em aberto, dos valores inadimplidos e o despejo também em razão desse inadimplemento. É o que requer a defesa, excelências. Muito obrigado, doutor Edson. Eu vou ler aqui a caixa alta e vou explicar rapidamente para o senhor. Apelação civil, processo civil, ação de despejo. Encerramento da instrução probatória, julgamento antecipado foi anunciado pelo juiz sem ter feito o despacho saneador. E aí, no final, ele indefere as provas e isso constitui um venire contra o fato próprio, o que faz com que a sentença tenha que ser anulada e, naturalmente, há um prejuízo da análise de mérito. Então, processo civil, ação de despejo, encerramento de instrução probatória, julgamento antecipado, comportamento contraditório, venire contra o facto próprio, sentença anulada de ofício, recurso prejudicado. E aqui, desta feita, resta evidente a necessidade de anulação da sentença de origem por erro improcedendo, ficando, portanto, prejudicada a análise do recurso de apelação. Sentença anulada de ofício. É o voto, presidente. O voto, desembargador Paulo Ayrton. Acompanho, presidente. O voto da desembargadora Fátima. Acompanho. Anunciou o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, acordou em julgar o recurso prejudicado. Finalizados os processos com pedido de sustentações orais, pedido de preferência tem o embargo de declaração número 063-2580-89.2023. Da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. O advogado doutor André Passos pede preferência. Se encontra presente, doutor André? Não. O desembargador Paulo vai pedir que você não pedido ali, né? Doutor André. Pronto, eu vou transferir a presidência para o desembargador Paulo, porque o advogado está aqui para que a desembargadora possa ler o resultado do julgamento. Pois não. Anunciado o número do processo, passa a palavra à eminente desembargadora Fátima Loureiro. Pois não, senhor presidente. Faça a leitura aqui apenas da caixa alta e a conclusão, uma vez que a matéria já não tem grande relevância. Embargo de declaração em agravo de instrumento, decisão monocrática, que não conheceu do recurso de agravo, incidente de habilitação retardatária de crédito, sentença de extinção sem resolução do mérito recorrível via apelação, aplicação do artigo 10, parágrafo 6 e 17 da Lei 11.101 de 2005, impedimento expresso do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, interposição de agravo do instrumento, e seja erro grosseiro, embargo de declaração conhecidos e não providos, concluindo o dispositivo. Portanto, observa-se que a embargante pretende a rediscussão de matéria já julgada, o que é impossível pela via dos aclaratórios, conforme dispõe a súmula 18 desta Corte Estadual de Justiça. Dessa forma, padecendo a decisão dos vícios
incertos no artigo 1022 do CPC, sua rejeição é de rigor. É como voto, senhor presidente. Como vota a advogada Jane Ruth, Acompanhando a relatora. eu também acompanho. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega os provimentos. Devolvo a palavra ao desembargador presidente. Pronto, temos um pedido de vista aqui, apelação 012-8593-41.2019. Eu indago se o doutor Eric Cisa se encontra presente. Não se encontrando presente o doutor Eric Cisa, o processo já foi votado provisoriamente, então só anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos e nega-lhes provimento. Devido ao adiantado das horas, todos os processos retirados de mesa e retirados de pauta constarão em ata, para que não sejam lidos. Perfeito. E declaro encerrada a presente sessão. Sem considerações, né? Sem considerações.